Que bom. O frio está intenso. Com certeza alguns vão colocar 2, 3 blusas, mas sempre há alguma lá que você pode estar doando. E realmente a Missão Sena, a Casa Amarela ali no centro, eles agora começam um período onde eles, além de continuar recebendo aquelas pessoas que estão em situação de rua, eles colocam elas para dormir dentro, né? Porque o frio na rua é intenso, né? Você vê que nós passamos frio, né? Estou aqui pregando tremendo, eu sou calorento. Imagina aquela pessoa que fica na madrugada, é realmente terrível. Então, nós podemos abençoar. Se você encontrar lá uma blusa, uma jaqueta que você não usa, pode trazer na igreja a partir do próximo final de semana, que nós estaremos arrecadando e levando para lá. Cobertor também. Amém. Também, bem lembrado. Cobertor, edredom, capa, tudo que ajudar a aquecer, né? Que Deus possa aquecer o coração de vocês. Se você tiver a oportunidade, traga. Amém. E o frio vai ser intenso, né? Parece que essa madrugada de segunda a previsão é chegar a 2 graus, não foi isso? Então realmente não vai ser fácil, né? Parece que há mais de 20 anos que nós não tínhamos esse frio. Mas o importante é que você venceu o frio, venceu o desejo de ficar em casa, não é? No conforto, e está aqui. E se você está aqui, Deus tem uma mensagem para você. E nós estamos estudando as bem-aventuranças, não é? As bem-aventuranças, nós estamos no Sermão do Monte. E nós, nesse mês, a igreja está fazendo a leitura do Evangelho de Mateus. E nós começamos as bem-aventuranças hoje pela manhã, falando sobre bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, pela manhã, nós estivemos vendo a importância da humildade, né? E percebemos que não é à toa que Jesus, quando sobe ao monte e fala para os discípulos, coloca essa primeira bem-aventurança, o pobre de espírito, o humilde de espírito. Porque sem a humildade, nós não conseguimos ser mansos, não conseguimos ter sede de justiça, não conseguimos agradar a Deus e viver de acordo com aquilo que Jesus ensina. E agora, nós vamos para a segunda bem-aventurança, que está no texto de Mateus. Você pode abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 5. Abra a sua Bíblia em Mateus, capítulo 5. Nós vamos ler a partir do verso 1 até o verso 4. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Talvez na sua tradução, no lugar de pobre, algumas traduções você vai encontrar a palavra humilde, não é? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, obrigado, Pai, porque essa palavra, Senhor, ela foi colocada para os discípulos naquele monte, Senhor. Mas ela é para cada um daquele que está aqui nesta noite e se considera um discípulo. Essa palavra é para que nós possamos meditar, refletir, parar, olhar para nós mesmos, Senhor, e encontrar em nós a pergunta se somos bem-aventurados. Por isso, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa iluminar a nossa mente, aquecer o nosso coração e nos ajudar, Pai. Oramos em Teu nome. Amém. Igreja, nós vimos pela manhã a questão da humildade, né?
aprendemos o que não é, muitas vezes os conceitos errados do que é ser humilde de espírito. E agora nós vamos ver: bem-aventurados os que choram. Bem-aventurados os que choram. Não seria difícil você sair e ver as pessoas chorando, não é? Se você sair daqui e for ao aeroporto, você vai encontrar alguém ali se despedindo de um ente querido que está indo viajar, ou de repente numa nova jornada. Marinete, quando o Robson foi para a Irlanda, você chorou bastante no aeroporto? Chorou, né? Chorou. Pastor Milton também. Mas homem não chora. Chorou. Se você sair do aeroporto e for aqui no cemitério da Vila Formosa, você vai encontrar pessoas ali agora, nesse frio, provavelmente chorando a perda de um ente querido, não é? De um amigo, alguém muito próximo. Se você for para tantos outros lugares, né, que nós não vamos nos estender aqui, mas você vai ver o choro. Só que a palavra de Deus está dizendo que é bem-aventurados que choram. E nós vimos na introdução do domingo passado o significado da palavra bem-aventurado, que no grego original, pastor, me ajuda? Makarios, não é? Makarios, que significa felizes, muito felizes. Aí fica estranho, né? Porque você vai traduzir assim: felizes os que choram. Meio paradoxal isso, né? Felizes os infelizes. Estranho, né? Se fôssemos traduzir, ficaria felizes os que choram. Então, a pergunta fica: que espécie de tristeza é esta, né? Nós vemos, por exemplo, que Jesus chorou, né? Jesus chorou a morte de Lázaro. Jesus chorou quando ele entrou em Jerusalém, não é? E aí tem aquele famoso texto que ele diz: ó Jerusalém, que mata seus profetas, né? Assim como a galinha queria juntar os pintinhos, eu também queria fazer isso, né? Jesus chorou no Getsemane, não é? Mas qual que é essa palavra usada por Jesus? Bem-aventurados os que choram, não é? Essa palavra usada por Jesus é o choro pelos mortos, é o choro de quem lamenta, é o choro do pranto. Não é um choro passivo, é além de passivo, é compassivo mesmo. É uma palavra profunda para esse choro, né? Para esses que choram. É uma palavra de lamentar, não é? E aí eu lembro de uma frase de Chico Buarque que diz assim: saudade é o revés de um parto, é arrumar um quarto para um filho que não volta mais. Esse é um choro profundo, né? Terrível, né? Chorar é o revés de um parto, arrumar um quarto para um filho que não volta mais. Não deve ter um choro mais terrível do que o choro de um pai por um filho que morreu, não é? E é essa palavra que Jesus está usando: bem-aventurados que choram. E aí fica esse paradoxo, né? Eu fui pesquisar um pouco, né, sobre essa palavra, e também peguei um comentário meu que tem aí do William Barclay, e ele fala que essa palavra de choro, essa palavra utilizada por Jesus, é a palavra mais forte na língua grega para detonar a dor, para expressar a dor. É essa palavra que Jesus disse, né? É uma palavra que é usada, por exemplo, no texto lá no Antigo Testamento, quando Jacó recebe a notícia da morte do seu filho José, que não morreu, né? Mas seus filhos falam que ele morreu. Quem conhece a história de José, é essa palavra. E é uma palavra que fala que Jacó chorou por 20 anos, né? Foi o período que José ficou no Egito. Então é uma palavra forte, é uma palavra profunda. E Jesus vem dizendo que bem-aventurados que choram. Mas a gente não gosta muito de chorar, né? Porque chorar é uma expressão de tristeza, e ninguém gosta de ser triste. Hoje pela manhã nós vimos que nós buscamos a felicidade, e que não é errado buscar a felicidade.
problema é onde nós encontramos, onde nós procuramos a felicidade. O que eu queria refletir nesta noite é dizer o seguinte, que nem todos que choram serão consolados, não é? E nem todos que choram também serão felizes. Por quê? Porque existem, não sei, pelo menos 3 tipos de choro. Tem o choro, que é o choro da tristeza, não é? Você está triste e você chora mesmo. Mas também tem o choro da alegria, não tem? Não é? Quando o Corinthians foi campeão da Libertadores, o Edson chorou, não chorou de alegria, Edson? Quase, quase. Mas tem o choro de alegria, tem o choro de tristeza, quando perde também, né? Mas tem o choro também do crocodilo, né? Que é aquele choro que você fala, que choro, hein? Tem isso também, né? Então nós precisamos entender essa questão do choro, porque chorar todo mundo chora. E tem muitos motivos pelos quais nós choramos. Nós choramos pela perda de alguém, nós choramos por decepção, quando nos decepcionamos com alguém, nós choramos por desespero, muitas vezes nós choramos por condolência. Quantas vezes nós não vamos no velório, por exemplo, e também choramos, nos emocionamos pela dor de alguém que está passando ali, não é? Choramos pela depressão, choramos de saudade, choramos por diversos motivos, choramos por amor, não é? Mas aqui o texto está dizendo que bem-aventurados os que choram. E se alguém chora e necessita de consolo, este choro não é de alegria, nem um choro de falsidade, de crocodilo, mas é um choro de tristeza mesmo. Como Jesus bem expressou essa palavra, de profunda tristeza. E aí, como alguém triste pode ser feliz? Como alguém triste? Porque bem-aventurado os que choram, felizes os que choram, pois eles serão consolados. E aí você pode estar falando, como que alguém triste pode ser feliz? Porque o maior equívoco muitas vezes que nós cometemos é porque nós acreditamos que ser feliz é o contrário de estar triste. E não é assim. Não é assim. Não é desse jeito. Para Deus, ser feliz não é o contrário de estar triste. Pelo contrário, ser feliz é passar pela tristeza experimentando consolo. É assim, é diferente. E nós vamos entender um pouquinho isso, com mais profundidade. Porque hoje, principalmente hoje, mesmo dentro das igrejas, infelizmente, nós chegamos às vezes a acreditar que é inadmissível para um cristão vencedor passar pelo sofrimento e chorar, não é? Pelo contrário, tem até algumas igrejas que elas colocam um lema assim: pare de sofrer, venha para cá. Como que se você for para a igreja você não vai passar mais por sofrimento, não vai mais chorar. Não existe isso. Não é bíblico isso. Não é bíblico. É bíblico o que Jesus disse: bem-aventurados que choram, pois serão consolados. E ninguém pode ser feliz se não conhecer o que é ser triste. E a vida cristã é assim: montanhas e vales, alegrias, tristezas, mas consolo de Deus o tempo todo. Essa é a diferença. Muitos acreditam então que é inadmissível. O problema pior que eu acho também não é não chorar, mas muitas vezes você perder a capacidade de sorrir de novo e se tornar uma pessoa amarga. Porque chorar faz parte da vida. O problema é você ficar cético e levar uma vida amarga, não é? Então, igreja, a questão é, assim como nós falamos pela manhã, não há nada de errado em ser feliz. O problema é onde nós buscamos a felicidade. A questão é o que te faz chorar. Porque é bem-aventurado alguém que chora por qualquer motivo? É claro que não. Se o cara chorar um choro de crocodilo, não é um bem-aventurado, não é isso que Jesus está falando, não é? O cara que chora por ser mimado, como uma criança, qualquer coisa chora. Contrariou, o cara chora. É bem-aventurado? Não é. Não é?
aquele que não sabe lidar com derrota. Não é também. Não é disso que Jesus está falando. Claro que não. Esse não é o choro de Jesus. Então, para a gente entender qual que é o choro que Jesus está falando, nós vamos fazer a mesma coisa que nós falamos de manhã. Primeiro nós vamos entender o que não é ser humilde de espírito, como nós falamos. A gente confunde humilde de espírito, humildade, pobreza, com essa questão de não ter dinheiro, material. Mas isso foi falado de manhã. Então, para a gente entender qual é o choro que Jesus está falando, nós vamos então entender primeiro qual que não é o choro, tá? O choro que Jesus não está falando, primeiro, para a gente esmiuçar um pouquinho esse choro de lágrimas de crocodilo, Jesus não está falando de um choro carnal, ou seja, chorar por aquilo que não deveria, lamentar por aquilo que você não precisa lamentar, se entristecer por algo que você não precisa se entristecer. E a Bíblia dá vários exemplos disso. Por exemplo, lá no Antigo Testamento, o faraó, depois de todas as pragas, ele libera o povo. E depois a Bíblia diz que ele se lamentou por ter liberado o povo. Ele se arrependeu de ter se arrependido. Não é esse choro que Jesus está falando. Jesus também não está falando do choro, por exemplo, de Aminon, né? Que se apaixonou de forma equivocada, errada por sua irmã Tamar. E chorou, aquela paixão maluca. E chorou querendo ter a irmã. Esse choro é um choro carnal. Esse choro não é um choro que Jesus está falando. Ou mesmo o rei Acabe, quando quis as vinhas de Nabote, também chorou como uma criança mimada que quer alguma coisa. Não é esse choro que Jesus está falando. E às vezes nós temos que nos atentar, porque nós somos como crianças mimadas, queremos as coisas, e se as coisas não chegam a nós, nós choramos. Não é esse o bem-aventurado que Jesus está falando. Esse choro carnal. Também Jesus não está falando de um choro, de um remorso, né? Porque há uma diferença quando você chora arrependido e quando você está com remorso. Remorso, a pessoa chora, mas depois volta a fazer a mesma coisa. É diferente do arrependimento, não é? É diferente. Por exemplo, Judas lamentou, mas foi um choro de remorso. E olha que Judas, depois disso que ele traiu Jesus, ele reconheceu o seu pecado, não é? Ele se entristeceu, ele confessou seu pecado, ele restituiu, porque ele foi lá, pegou as 30 moedas, jogou, mas não foi suficiente. Porque eu não quero dizer, mas você deve saber qual que é a sua impressão de onde que Judas está, não é? Entendeu? E agora tem alguma coisa que a gente tem que aprender com Judas. Judas às vezes faz mais do que muita gente, viu? Tem muita gente dentro da igreja que não faz tudo o que Judas fez. Se arrepender, reconhecer, restituir. Está cheio de crente aí pedindo para Deus restituir. Mas não chora e fala assim, deixa eu restituir o mal que eu tenho feito para tantas pessoas. Não é o verdadeiro choro. Então não é esse choro de remorso, tá? Porque esse choro de remorso, às vezes nós choramos, mas nós não encontramos a cura. Entendeu? Não é um choro realmente, nós não voltamos para Deus, nós apenas sentimos o peso do pecado, como Judas, reconheceu que tinha pecado. Mas não foi um verdadeiro arrependimento como Pedro, que chorou amargamente. É diferente, né? E não é desse choro que Jesus está falando. Não é um choro com lágrimas de arrependimento. Também não é um choro, igreja. Bem-aventurados que choram porque serão consolados. Não é um choro também de quem tem somente o medo das consequências do pecado. Tem gente que só chora porque tem medo da consequência do pecado. Então é mais ou menos assim. Eu estava falando ali com a minha esposa. Por exemplo, Caim matou Abel. Ela até abriu ali em Gênesis. Aí Deus fala assim, quando ele vai lá, Caim, cadê teu irmão? O que ele fala? O que eu tenho a ver com meu irmão? O que Deus fala? A terra clama o sangue do teu irmão. E aí Deus fala, você vai andar, vou te colocar uma marca e você vai receber um castigo. A Bíblia fala que Caim chorou. Mas sabe por que ele chorou? Por causa do castigo, não foi por causa do pecado.
É o tipo do choro por causa da consequência, que nem o ladrão que é pego no flagrante lá e chora. Sabe quando você assiste esse jornal? Mas está chorando só por causa da consequência. Agora vai ser preso, vai ficar lá no chilindró. Isso me faz lembrar do choro também da moça que achou que estava grávida. Aí chorou. Mas aí quando ela percebeu que não estava, ela ficou feliz. Não estou. Ufa. Opa. Está preocupado com a consequência. E o que foi feito? Percebe? Dando um exemplo bem prático. Mas nós temos que olhar para as nossas vidas. Porque muitas vezes nós temos mais medo da consequência do pecado do que do pecado em si. Não é desse choro que Jesus está falando. E também não é do choro exterior, como nós falamos hoje pela manhã dos fariseus, não é? Os fariseus que se mostravam tristes quando jejuavam, por exemplo. Cada vez mais eu dou risada, às vezes, quando eu lembro de uma frase que alguém me falou assim, que eu acho que Deus, na vocação, quando Ele chama os pastores, Ele escolhe as pessoas assim com mais cara de bobo, né? Porque tem vezes assim que eu falo assim, acho que eu sou bobo mesmo. Você vê às vezes umas coisas assim, um choro na sua frente, uma atitude das pessoas que você tem que fazer cara de bobo assim, para fingir que está acreditando. Não é desse choro que Jesus está falando também, desse choro exterior, que por dentro a pessoa continua a mesma coisa. Chega para você, chora, eu errei, não sei o quê. Passa um tempo e faz pior. Não é desse choro. Não é esse o bem-aventurado que Jesus está falando, não é? Os fariseus faziam um jejum e ficavam com aquela cara assim, para mostrar que estava fazendo. Não é isso, não é? Isso é que nem a camarada que vai no aniversário, chega lá no aniversário e começa a passar as coisas assim. Ele fala, você não está comendo nada. É porque eu estou de jejum. Vai, imbecil, fica em casa no aniversário para fazer jejum, fica dormindo, vai para o monte orar, vai para qualquer lugar. Mas tem gente que é assim, uma hipocrisia. Chora, não é esse choro, não é assim. Então assim, a gente aprende o choro que não é esse que Jesus está falando. Então o que significa esse choro das bem-aventuranças, esses que choram, né? É aqueles que choram de forma espontânea, não é? Choram por um choro produzido por uma profunda convicção de pecado. Não porque perdeu alguma coisa, mas principalmente pela convicção do pecado. Por exemplo, Maria Madalena, não é? Quem conhece a passagem de Maria Madalena? Quando ela estava com Jesus, ela chorou, não foi? E a palavra de Deus diz que aquela prostituta, não é isso? Chorou tão amargamente de reconhecer o seu pecado, que ela lavou os pés de Jesus com as lágrimas. E depois secou os pés de Jesus com os cabelos. Olha que choro, hein? Então é desse choro que Jesus está falando, desse reconhecimento de quanto nós somos pecadores. E você olhar para dentro de você, chorar e falar, eu preciso de Deus, eu preciso mudar. Não dá para continuar assim. É um choro espiritual. Por que Davi é chamado um homem segundo o coração de Deus? Porque Davi não peca? Não. Porque ele reconhece o pecado. E hoje falta muito nisso, nas nossas igrejas. Dificilmente você vê alguém chorando na hora da oração, na hora do louvor. As pessoas estão com o coração de pedra. Também não estou dizendo que tem que sair chorando esses outros tipos de choro, mas um choro mesmo de contrição, de arrependimento, de reconhecimento. Davi fez isso. Davi adulterou, matou, escondeu o pecado. Mas quando Natan foi lá e confrontou Davi, o que ele disse? Pequei contra Deus. E aí o profeta fala, agora a espada não deixará mais a sua casa, a sua família, não é isso? Mas olha como Davi
não é preocupado com a consequência do pecado. Davi, ele não fala em relação à consequência, porque depois desse pecado, todos quem conhece a vida de Davi sabem o inferno que foi. Filho querendo matar pai, irmão, tudo de ruim. Mas mesmo assim, Davi reconhece o pecado e diz: o meu pecado está sempre diante de mim. Ele não fala a espada vai estar, a luta, a bagunça. Ele fala o meu pecado. Esse é o choro. Quando você olha para dentro de você e fala: eu pequei, o meu pecado. É dessa palavra que Jesus está falando. É desse choro que Jesus diz: bem-aventurado os que choram. É esse tipo de choro. Jesus, por exemplo, eu ficava pensando, esses dias eu estava lembrando, Jesus chorou em uma situação que é normal chorar. Quando Jesus é informado que Lázaro está mal e ele não vai rapidamente para lá, e Jesus, sendo Deus, conhece tudo, sabia já, não é? E Jesus chega lá e morre. E Jesus chega lá e chora porque Lázaro morreu, não é? Eu fico pensando, mas Jesus sabia desde o princípio que Lázaro despertaria. Por que ele chorou? Você já parou para pensar isso? Jesus é Deus, sabe que vai chegar lá, sabe que vai despertar, que Lázaro vai ressuscitar. Mas o texto diz que quando Jesus chegou lá, Jesus chorou. E ele foi para lá para isso, para despertar. Então, esse choro de Jesus não era um choro de saudade, de vazio, de separação. Mas afinal, eu me perguntei, por que Jesus então chorou? Jesus chorou porque, da mesma forma como eu comecei a pregação falando que quando ele chega em Jerusalém, ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata seus profetas. Quantas vezes eu quis fazer e você não me reconheceu. Jesus chorou pela morte de Lázaro também, por lamentar o estrago que o pecado faz nas nossas vidas. Por isso. E aí, a exemplo de Jesus, a pergunta que eu faço, e que eu gostaria que você refletisse, é se devemos chorar. Por que devemos chorar? Por que você tem chorado? Você já parou para pensar? Porque às vezes nós choramos, nos sentimos injustiçados, achamos até que Deus não nos ama, achamos que todo mundo é culpado, que você é pior, você sofre, que cada um tem os seus motivos. Mas a pergunta é: por que devemos chorar? Nós devemos chorar pelos pecados, pelos nossos pecados. E é coisa que infelizmente parece que cada vez mais. Outro dia eu conversava com alguém e alguém disse assim: é o fim dos tempos, porque o amor se esfria. E outro dia alguém falava assim: Jesus vai voltar? Vai. Qual é o sinal? Fala assim: é a igreja. A igreja, né? Igreja, nós devemos chorar pelos pecados. Porque, primeiro, o pecado é um ato contrário à natureza e vontade de Deus. Você tem chorado pelos seus pecados? Ou você tem se acostumado com os seus pecados? Porque o pecado é um ato contrário à natureza e vontade de Deus. É uma rebelião, uma afronta a Deus. Mas às vezes nós nos acostumamos tanto com o pecado que nós nem sequer choramos pelos nossos pecados. Há um tempo atrás, eu estava preparando uma mensagem para um casamento. E um irmão muito querido ligou, chorando, e disse: pastor, eu pequei. Isso tocou meu coração. E ele chorava aos prantos: pastor, eu caí de novo. E eu falei: fique em paz, porque o principal já está acontecendo. Chorar pelos pecados. E você? Nós devemos chorar pelos nossos pecados, porque além de ser um ato contrário à natureza e vontade, Jesus morreu por nós.
E nós não podemos continuar pecando. Somos pecadores, sim. Mas você sabe do que eu estou falando. Eu estou falando daquele pecado que você continua fazendo do mesmo jeitinho. 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos. Talvez falte chorar. Falte ter humildade. Se colocar diante de Deus. Nós devemos chorar pelos pecados, porque é um ato que nos priva também da intimidade com Deus. Bem-aventurança é você ter plenitude e alegria. Hoje pela manhã nós vimos que muitas vezes nós buscamos as felicidades em lugares errados. E vimos, por exemplo, Salomão, que buscou em 4 lugares. Na bebida, no fundo de uma garrafa, e não encontrou. Nas riquezas, foi o homem mais rico do mundo, como vimos, a ponto de, na época, ele ter tanto ouro que a prata era desprezada. Mulheres, teve 1000. E sucesso, foi o homem mais conhecido. E mesmo assim ele falou vaidade de vaidade, porque a felicidade não está do lado de fora, está do lado de dentro. Deus veio morar em nós. E quando nós pecamos, nós quebramos essa intimidade com Deus. Nós temos que chorar pelos pecados. A maior plenitude de alegria que nós podemos ter é a intimidade com Deus. Se nós olharmos, por exemplo, Moisés, lá no Antigo Testamento, quando ele caminhava com o povo, em determinado momento, Deus falou, olha, daqui para frente eu não vou mais. Eu vou mandar meu anjo. O que Moisés falou? Não, Senhor. Nós não queremos, queremos o Senhor. Na nossa vida é a presença de Deus. A gente tem que chorar mais pelos nossos pecados. A gente tem que abandonar os nossos pecados. Nós devemos chorar mais pelos nossos pecados. Nós devemos ter humildade, como vimos pela manhã. Olha o que Paulo fala, desventurado homem que sou. Porque Deus veio e salvou o mundo, os pecadores, dentre os quais eu sou o maior. Tenha esse reconhecimento, não é? Pedro, que chorou amargamente, não um choro de Judas, um remorso, mas um choro amargo mesmo. Qual foi a última vez que você chorou assim? Igreja, nós não podemos ter um coração insensível, não é? Coração insensível, um coração de pedra. Não. Sexta-feira estivemos aqui à noite reunidos, diretoria, liderança, diaconato. E eu falava, vivemos dias maus, não é? Vivemos dias maus. Vivemos dias que nos acostumamos com o pecado. Perdemos a capacidade de chorar. O verdadeiro choro. O choro de arrependimento. Lágrimas de arrependimento. O choro pelo meu pecado. O choro pelo pecado da igreja. Recebe uma notícia ruim, a gente não chora mais. O irmão está separando. Mais um. Uma pessoa lá aconteceu isso. A gente está ficando de pedra. Jesus está falando, bem-aventurados que choram pelo seu pecado e pelo pecado do próximo. A gente está virando não sei o que, dentro da igreja. Bem-aventurados que choram. Nós temos que chorar mais pela frieza, pelas famílias que estão sendo destruídas, pela igreja que perdeu a perspectiva da santidade. Você sabe que eu dou curso de noivos, né? Mas tem uma lição que quando eu vou dar, eu fico até sem jeito. Que é quando eu vou falar sobre sexualidade. Porque falar hoje sobre virgindade, eu acho que vão falar, esse pastor aí... Não... Eu tenho até medo de perguntar, sabe? Vocês estão preservando a virgindade? E sabe o que é pior? A gente está achando normal isso. Não está mais chorando por isso. E por tantas outras coisas.
Acho que a gente podia parar aqui e começar a chorar pela falta de choro. Mas um choro desse tipo que Jesus falou. Não esse choro que a gente tem chorado aí. Choro de picuinha, choro de inveja, choro porque as coisas não saem do seu jeito, porque você está certo, os outros estão errados, porque a igreja não serve, porque ninguém serve. Não é esse choro que Jesus está falando. Jesus está falando do choro do seu pecado. Jesus está falando de um choro compassivo pelo pecado do outro. Esse é o choro. Esse é o choro. Quais são os motivos que deveria levar a igreja ao choro? Primeiro, a evidência da graça de Deus. O choro é precioso, porque o choro vem de um arrependimento genuíno. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Quando nós choramos reconhecendo a nossa limitação, os nossos pecados, é Deus quem nos consola. Essa é a evidência da graça de Deus na nossa vida. Isso é maravilhoso, igreja. Nesse louvor aí, qual que vai ser a música que vocês vão cantar no final? Mas vai ser nova, vocês não cantaram ainda. Mas quando vocês cantaram a cruz ali, aquela música, qual que é o nome dela? Eu comecei a pensar um pouco e eu chorei. E aí eu percebi uma coisa também, que fazia tempo que eu não chorava. Você tem chorado? Por quais motivos você tem chorado? Eu queria dizer alguns motivos pelos quais você deveria chorar. O primeiro foi esse, a evidência da graça de Deus. O segundo, presta atenção no que eu vou dizer. É melhor chorar agora do que chorar mais tarde. Você já ouviu essa frase? Melhor chorar agora do que chorar mais tarde. Sabe por quê? Faça a coisa certa e pague o preço. Sabe por quê? Porque o inferno também é um lugar de choro. E se você tiver dente, de ranger dente também. No curso de noivo, quando eu me reúno, eu falo o que eu ouvi uma vez. Não foi, Ellen? Quando fomos lá participar do curso de noivos da Igreja Batista do Povo, tinha lá 60 casais, 50 casais. E aí nós participamos para trazer o curso para cá. E aí eu fiz a seguinte pergunta. Eu falei assim: escuta, posso fazer uma pergunta para o pastor que estava à frente? Aí ele disse assim: eu já sei o que você vai perguntar. Aí ele falou assim: o quê? Ele falou assim: você vai perguntar se durante o curso tem pessoas que desistem do casamento. Eu falei: é isso mesmo. Ele falou: tem 20%. Aí eu falei: poxa vida. Ele falou: é melhor chorar antes do que depois. Você tem que falar a realidade. E é assim na nossa vida em todos os aspectos. É melhor sofrer e chorar antes do que chorar depois. Porque a Bíblia fala que o inferno é um lugar de choro. Entendeu? Mas esse choro que Jesus está dizendo, bem-aventurados que choram, é como uma chuva de primavera. Ela acontece, ela passa. A palavra de Deus nos diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ninguém vai ser feliz se não chorar. Tem que chorar. Agora tem gente que não quer chorar, não quer sofrer, não quer confessar os pecados, não quer se enxergar, não quer se abrir, não quer mudar. Não vai ser bem-aventurado. Difícil. Tem que deixar quebrantar. Tem que se olhar na frente do espelho. Alguns obstáculos, muitas vezes, que podem estar impedindo você de chorar. Primeiro, amor a um pecado. Triste ouvir isso, né? Uma coisa é você saber que você é pecador, mas outra coisa é você amar o pecado. Pastor, mas será? Sabe por quê? O amor ao pecado. Porque pior do que a prática dele é o amor ao pecado. Porque você conhece a sua vida, eu conheço a minha. Quais são os pecados que você carrega aí há dias, meses, anos? Qual é o motivo que você está pecando ainda? Uma vez eu estava num encontro de homens numa igreja,
E aí alguém falou sobre o pecado, alguém disse assim: ah, pastor, mas a carne é fraca. Aí tinha um senhorzinho muito sábio e falou: quem falou que pecado é vitamina? A pergunta é: por que às vezes você carrega o pecado por tanto tempo? Você ama o pecado. Você sabe que outro dia eu conversei com um rapaz que tinha um problema de dependência química. E ele já tinha ido e vindo várias vezes. E depois de uma conversa última que eu tive com ele, ele falou uma coisa que era verdade daquilo tudo. Ele falou: pastor, no fundo eu não sei se eu gosto um pouco disso, é bom de vez em quando. Mas a palavra de Deus diz que a gente tem que, quem lança a mão na arada não pode olhar para trás. E a gente às vezes tem alguns pecadinhos de estimação. Então eu quero dizer para você o seguinte: se você tem uns pecadinhos de estimação, quarta-feira 19h30, celebrando a recuperação, vem aqui. Você vai continuar chorando, mas você vai ter a oportunidade de ser curado, restaurado, se você quiser. Então, amor ao pecado, sabe? Mas eu quero te dizer uma coisa. Você está dentro da igreja. Eu vou dizer uma coisa que você já sabe. O pecado é maligno. O pecado é do inferno. É semente de morte. E a palavra de Deus diz o seguinte: que o salário do pecado é a morte. Chora pelo teu pecado e abandona o teu pecado. Seja bem-aventurado. Além do amor ao pecado, outra coisa que pode te impedir de chorar é o desespero pelo pecado. Sabe o que é isso? O desespero é quando você diz para você mesmo: não tem mais jeito. Quer saber de uma coisa? Não tenho saída. É assim mesmo. Você se diz assim: eu sou um derrotado. Eu não consigo vencer. Para com isso. Judas agiu assim. Teve a consciência do erro. Se arrependeu, restituiu, chorou, reconheceu Jesus como Filho de Deus. Mas não foram lágrimas de verdadeiro arrependimento. Por isso, se você ainda não se abandonou a algumas coisas, derrame lágrimas de verdadeiro arrependimento. De verdade. De verdade. E o terceiro motivo que eu quero falar para vocês é algo que eu tenho visto também nos tempos atuais. É a graça barata. Vivemos um tempo de graça. Vivemos um tempo que Jesus abraça, Jesus ama. Sim, tudo isso é verdade. Mas essa graça teve um preço alto. Teve uma morte na cruz com todo o sangue derramado. E por que eu estou dizendo isso? Porque o motivo, talvez muitas pessoas não tenham chorado, é essa presunção de misericórdia. Cuidado com este laço. Sabe essa coisa? Eu vou viver essa vidinha aqui porque Deus perdoa. Cuidado com isso. Isso é do diabo. A misericórdia de Deus, Deus é misericordioso, mas a misericórdia de Deus está nessa noite, na exortação que você está ouvindo. Para você sair daqui e lembrar que Deus está falando com você e comigo. É aí que está a misericórdia. É aí que a gente tem que ver o amor de Deus. É aí que a gente tem que chorar e abandonar o pecado. É aí que a gente tem que entender: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. É agora que você tem que entender isso. E chorar de verdade. Porque a Bíblia diz que muitas vezes aquele que é exortado endurece a sua cerviz, mas de repente ele é quebrantado e aí não há mais cura. Cuidado. Ninguém sabe a hora que Jesus vem ou que nós vamos. Nós não temos controle nenhum. Chore. Sejam bem-aventurados. E a promessa, né? Você sabe que eu queria falar algo que eu pensei, ouvi algum tempo atrás e eu estou lembrando agora. A gente, às vezes, a gente age assim, mantendo um pecado e pecando, e a gente não percebe o seguinte, que, por exemplo, Satanás e seus anjos, na rebeldia com Deus, presta atenção, na rebeldia com Deus, eles foram lançados fora.
E para eles não há oportunidade. E para nós há. E nós não aproveitamos. Nós pecamos e continuamos pecando. Eu não sei assim, mas viajando um pouco, seria mais ou menos assim, quando você peca, se tivesse um diabinho do lado, talvez ele fale assim, poxa vida, né? Eu não tive essa oportunidade. A gente tem essa oportunidade de chorar, se arrepender e abandonar. Não permaneça no pecado. Abandone o pecado. Bem-aventurados que choram, pois eles serão consolados. Mas tem uma promessa, a consolação. É muito feliz o que chora. Por quê? Como eu falei, ninguém consegue ser feliz se não saber o que é a tristeza. O choro precede o conforto. É como quando você tem um machucado. Você cura a ferida, mas você limpa, dói, mas depois você é curado. É esse choro que Jesus fala. E aí, eu queria dizer que o nosso Deus é assim. Diferente do mundo. Deus deixa as coisas boas para o final. Não é? Às vezes nós temos que, como eu falei de manhã, dar para receber. Se alguém bater na sua face, você tem que virar a face. É isso que nós aprendemos. Nós aprendemos que aquele que se humilha, que se é exaltado. Que se exalta, vai ser humilhado. Nós precisamos chorar, para depois ser feliz. O diabo não. O diabo, ele faz exatamente o que o mundo faz. Ele é imediatista. Ele te engana. Você está triste? Quer ser feliz? Vem aqui. E coloca algo bem bonito. Coloca uma mulher bem bonita para você. Homem, cometeu adultério. Aí agora que você vai lá, tem um anzol bem por trás para te fisgar, te prender. Em tudo assim. Jovem, tudo, todos nós. Mas Deus não. Então, igreja, que a gente possa entender isso. Sabe por quê? Porque nós lutamos contra o mundo. A nossa realidade não é no mundo. Esse imediatismo, ser feliz a qualquer custo, e depois a sua consciência. Você leva vantagem agora e depois a consciência. É melhor chorar para depois ser consolado do que levar vantagem e chorar mais tarde, um choro bem pior. Muitas pessoas às vezes vendendo alma para o diabo para garantir o hoje. E depois, a Bíblia fala, aquele que sai andando, plantando e chorando, voltará colhendo os feixes com júbilo. A gente tem que entender isso. Pagar o preço. Dói, chora, coloca diante de Deus. Não vai pelo caminho fácil. Bem-aventurados que choram, pois eles serão consolados. O seu consolo será grande e precioso. Amém? Feche os seus olhos.